Olá, sejam bem-vindos todos, e é com muita satisfação que eu continuo aqui sempre trazendo coisas boas, boas vibrações, boas opiniões, bons conceitos, no meu entender, que eu acho que dessa forma chega bom para você e que você possa absorver da sua melhor forma. Eu queria apresentar para vocês uma proposta maravilhosa que o livro Na Escola das Minhas Filhas fez, né? Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui para vocês. As minhas filhas estudam no colégio aqui em Olinda e que ele adota essa plataforma SAIS, Sistema Assis, não sei o quê, não vou saber dizer aqui. Aliás, posso até saber dizer aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Esse SAIS aqui, deixa eu ver. Plataforma de educação, mas ele não diz o que é o SAIS, né? Não tem. Enfim, não vou saber dizer realmente o que é, e nem é para isso que a gente está aqui. Eu estou aqui para mostrar para vocês uma proposta maravilhosa do livro de português. É isso que a gente está colocando aqui para vocês hoje. É o livro de português de minha filha. E eu fiquei incrível com a tarefa dela, que a gente foi fazer ontem, né? E aí, na primeira unidade, ele diz um incrível espetáculo das palavras, mas vejam que coisa mais linda. Aqui, ó, ele coloca no capítulo 1 o tema que diz: existe princesa de todo tipo. E aí ele vai colocar, ele vai tratar da princesa, ele não vai tratar do príncipe, né? Porque o nosso sistema patriarcal, o príncipe, ele já está muito fortalecido, né? Já está muito fortalecido, o homem já tem o seu poder. E mesmo se ele não tiver o seu poder, a sociedade bota o poder nele. A mãe bota o poder nele, né? A pessoa que educa, que cria, ela já bota o poder nele, né? E a gente já tem arraigado, a gente já tem na nossa raiz esse patriarcado muito forte, né? Então, a gente precisa fortalecer a princesa, eu acredito nisso. Não tirar forças do príncipe, mas a gente pode colocar forças na princesa. Até mesmo porque, vejam bem, quando o menino ele vai se apaixonar por uma menina e ele vai conversar com a gente sobre as qualidades daquela pessoa, daquela mulher que o chamaram a atenção, ele vai dizer: ah, ela é uma pessoa extrovertida, ela é uma pessoa forte, ela é uma pessoa autêntica, ela é uma pessoa batalhadora, ela é uma pessoa dinâmica, ela é uma pessoa que quer alguma coisa na vida, ela é aquela pessoa que quer buscar, que quer batalhar, que quer contribuir. Aí, quando ele casa com essa pessoa maravilhosa, né, aquela mulher para ele, aí, quando ele chega dentro de um relacionamento, ele se depara, né? Ela é tão, tão, tão que eu não posso ser, tão maior que ela. E aí, o que é que ele faz? Algumas vezes, não todas as vezes, ele pega aquele potencial maravilhoso, né, e tenta diminuir para ele ser maior, para ele ser aquilo que ele aprendeu que ele tinha que ser. E aí aquela pessoa de potência maravilhosa, né, ela se frustra também, porque ela também aceita que aquilo é o certo, né? Ela não se permite ser mais aquela pessoa tão autêntica, tão vigorosa, né? Porque quem tem que ser é ele, né? E aí ele coloca ela dentro de uma caixinha que aí eles dois vão viver a vida deles, né? E não precisa ser assim,
né? A gente não precisa criar homens desse jeito, né? E então a gente precisa fazer o quê com as mulheres, né? Fazer isso que o livro está propondo, mostrar o que é a princesa, né? O que fez o príncipe realmente se apaixonar pela princesa? O que chamou a atenção dele para ele ter aquela princesa, né? E aí o livro faz eu vou passar o livro com vocês, tá? Eu fiquei encantada com esse livro. Vê, aqui, ó, ele diz, existe todo tipo de princesa. E a primeira proposta é a hora da leitura. Aí essa mocinha é o bonequinho adotado pela editora para apresentar o livro de português. Cada livro tem um bonequinho. Aí ela diz assim, quem não conhece pelo menos uma princesa? Aposto que você já leu ou ouviu a história de algumas delas. Conversando com os colegas e com o professor, responda oralmente as questões a seguir. A capa do livro abaixo destaca a princesa Cinderela. Observe-a e responda quais são as características dessa personagem de acordo com a ilustração da capa. Não é de acordo com o que você já tem, né, de conhecimento. É de acordo com o que você consegue enxergar aí. O que é que você vê? Uma princesa loira, branca, dos olhos azuis, muito bem vestida de frente, né, para a gente, e quem está assistindo o espetáculo, a gente mesmo. Além disso, uma abóbora aqui, alguns ratinhos, né, uma fada madrinha aqui, ao lado dela, de frente para nós também. Lá atrás, um castelo, algum encanto, alguma magia por aqui pelo lado. Observem essa menina aqui, com um livro ao seu lado, né, bem descontraída, de meia, né? E com a coroazinha. Então, ela também é uma princesa. Nesses moldes aqui, até faltando um dentinho da idade, de óculos, né? Com a pele mais escura. E aí ele diz aqui, ó, quais das características da Cinderela você considera características próprias de uma princesa? Olha o patriarcado, vamos lá. Quais dessas características... Mas ele coloca a criança em questionamento, viu? Presta atenção. Aí ele pergunta, quais, né, as características dessa Cinderela, branquinha, loira, dos olhos azuis, bem vestida, bem cuidada, né, você considera, de acordo com aquele seu desenvolvimento, aquele seu pré-conceito, né, com o seu conceito pré-estabelecido, né, próprios de uma princesa. Por quê? Aí eu parei para conversar com Carolina, né, sobre o que é essa princesa, e ela me apresentou, né, a princesa que eu descrevi para vocês agora, né? E aí a gente vem para o segundo quesito. Aí vem as novas características, né? Aí ele diz, observe a capa do outro livro, que também conta a história de uma princesa, a princesa Bia. Veja que pelo nome a gente já traz mais para perto da nossa realidade a princesa, né? E aí ele diz aqui, ó, a princesa Bia e a franqueza demais. Aí eu fui perguntar a Carolina, né? Ô, Carol, como é essa princesa aqui? Eu estou de olhos fechados. Descreve ela para mim. Aí ela fez, né? É uma menina com roupas normais, né? De uma menina que não quer a coroa. Ela não quer essa coroa. Ela se desfaz, ela tira e joga fora, junto com outras tralhas, né? De princesa, com sapatos engraçados, mas que ela se sente confortável. E veja, mamãe, o cabelinho dela parece com de outra princesa. Ela quis falar sobre aquela princesa do filme Valente, que eu não lembro o nome dela. Mas aqui tem um arco, um arco. E aí, aí o livro vem, né? De acordo com a imagem da capa, o que há de diferente entre a princesa Bia e a princesa Cinderela? E aí, toda a sofisticação de um vestido contra todo um despojamento, né? De uma vestimenta. E aí ele diz, com base nessas diferenças que você encontrou, né, entre Bia e Cinderela, responda, todas as princesas são iguais? Não,
simplesmente porque ninguém é igual, né? Então, como é que a gente tem que se enquadrar na pessoa perfeita da sociedade para poder ser aceita, para poder ser a princesa, para merecer o título, né? E aí a bonequinha coloca aqui, você pode explicar sua resposta considerando também outras princesas como exemplo. Não só a Cinderela, nem a Bia, mas todas aquelas princesas que você já conhece, né? A terceira proposta é o seguinte, em alguns livros, as ilustrações podem nos ajudar a imaginar como seriam os personagens de uma história, mas sempre podemos reinventá-los na nossa imaginação. Aí, na página seguinte, você lerá a história da Cinderela, uma outra história contada, remodelada, né? Também Cinderela. Como você imagina que essa personagem será ilustrada? Como Carolina já tinha, a gente estava só revisando, como Carolina já tinha visto, aí ela foi me passando alguns pontos, né? Mas como eu estou passando para vocês agora, aí vocês podem imaginar, né? Tantos filmes que tem por aí, a nova Cinderela, né? Tem até um espetáculo chamado Cinderela, a história que sua mãe não contou, né? De que forma a sua Cinderela pode ser descrita por você mesma? Aí ele diz, igual a Cinderela da capa, do livro anterior, né? Compartilhe as expectativas com a sua turma. Como esse é o livro da escola, é a proposta para a sala de aula, né? Vamos à próxima página, que aí tem um resumo, né, do que é um conto de Cinderela. De início, Carolina já disse, mamãe, ela tem a pele mais escura, né? E aí vamos ler o conto de fadas abaixo. Cinderela. Era uma vez, no tempo dos reis e rainhas, ou seja, há muito tempo, uma linda menina que se chamava Cinderela. Ela morava com uma madrasta. A madrasta de Cinderela tinha duas filhas. Essas irmãs de Cinderela eram duas moças muito egoístas e que não gostavam de trabalhar. Em casa, Cinderela que tinha de fazer tudo. Um dia, Cinderela ajudou as irmãs a vestirem-se para um grande baile, mas a madrasta havia impedido Cinderela de ir, pois tinha afazeres domésticos para terminar. Delegou tanta coisa a Cinderela que ela jamais terminaria em tempo de ir ao baile. Pobre Cinderela! Seus amiguinhos, inconformados com a situação, se puseram a trabalhar para confeccionar um lindo vestido para que Cinderela pudesse ir ao baile. Os amiguinhos que ele fala, ela não coloca aqui, né? Mas a gente sabe que Cinderela não tem mais ninguém, pessoalmente, né, na vida dela, e aí os animaizinhos que ela consegue atrair para perto dela, que são coelhinhos, passarinhos, os ratos, né? Eles vão tentar ajudá-la naquele propósito, né? Simples, mas muito bonito. O vestido estava pronto e Cinderela podia ir ao baile com suas irmãs. Porém, Cinderela não conseguiu terminar o seu serviço, portanto, não iria ao baile tão esperado. De repente, do azul, apareceu sua madrinha para ajudá-la. A madrinha de Cinderela agitou a varinha de condão e o serviço estava magicamente pronto. Uma abóbora que havia na cozinha logo se transformou numa bela carruagem. A roupa simples que Cinderela estava usando virou um lindo vestido de cetim. Vá e se divirta, disse a madrinha, mas trate de voltar para casa antes de bater meia-noite. A Cinderela chegou ao baile. Logo, o príncipe se encantou e atirou para dançar. No palácio, a beleza e a simpatia da moça conquistaram a todos. O príncipe dançou com Cinderela muitas vezes. Assim, o tempo passou depressa e, para surpresa da moça, o relógio do palácio começou a bater meia-noite. Cinderela logo se lembrou do aviso da madrinha. Assustada, fugiu correndo, mas deixou cair um pequeno sapato de vidro. O príncipe pegou o sapato e decidiu que havia de casar com a dona dele,
pois ela havia conquistado o seu coração. Ele, então, a procurou por todo o reino. Finalmente chegou à casa onde morava Cinderela. As irmãs experimentaram calçar o sapato, mas seus pés eram grandes demais. Como a madrasta havia trancado Cinderela no quarto, ela precisou da ajuda de seus amiguinhos para conseguir chegar a tempo de fazer provar o sapatinho. Como era de se esperar, o sapato deu certinho no pé de Cinderela. Vibrando de alegria, o príncipe pediu Cinderela em casamento e viveram felizes para sempre. Aquele conto de fada tradicional, né? E aqui a gente não vai colocar aquele pensamento que eu teimo em colocar, né? A mulher se coloca numa bandeja, né? Numa grande prateleira daquelas lojas de doce, sabe? De uma padaria, de uma confeitaria, com todos os doces lá à disposição do príncipe. E ele vai olhar todos aqueles doces, todas aquelas doces mulheres, e ele vai escolher qual aqui ele se afeiçoa mais. Então, elas ficam ali se estapeando, elas ficam ali se degladiando, né? Balançando o bumbum, dançando a dança de vai e vem, não sei o quê. E ele olha para aquela prateleira e escolhe a que mais lhe convém, né? Mas, tirando essa observação que é minha, vamos continuar com a belíssima apresentação do livro. Na próxima página, vemos assim, ó, entendendo o texto. Isso para crianças de 7 a 8 anos, que esse livro é para crianças do 3º ano, que é a antiga 2ª série. E aí, o primeiro quesito, né? Leia o início da história e responda aos itens. Era uma vez, no tempo dos reis e rainhas, uma linda menina que se chamava Cinderela. Ao ler o trecho, não é possível saber exatamente em que ano ou mês a história se passa, porém, entendemos que ela acontece, aí ele coloca, né? Em um passado distante ou em um passado recente, né? Em um passado distante ou recente, não mudou muita coisa ainda, porque a nossa sociedade ela ainda está lidando dessa forma, né? O patriarcado ainda coloca a gente dessa forma para a sociedade. A gente, mulher, a gente tem que ser altiva, a gente tem que ser muito boa, né? Muito boa para atender o capricho de alguém que vai nos escolher. Infelizmente, não colocam na cabeça da gente que a gente também tem a possibilidade de escolha, ou de não escolha, eu escolho a mim, eu escolho a minha solitude, mas não colocam isso para a gente. A gente, quando é pequenininha, que a gente vai pedir para a mamãe ler uma historinha para a gente dormir, ela vem com esses contos, né? Dessas lindas princesas que fascinam a gente, e a gente vai dormir, o subconsciente absorve que a gente tem que ser essa criancinha que vai crescer, virar uma adulta e que vai satisfazer a vontade de outras pessoas para poder ser aceita. Não é isso? Não tem uma historinha que a menina vai fazer uma faculdade. Há bem pouco tempo atrás, meninas não brincavam de carrinho. E como é que elas dirigiam? Quando elas viravam adultas, elas não dirigiam? Meninos não brincam de boneca. Quer dizer, então, que quando eu casar, o meu marido não vai cuidar do meu filho, do filho dele. Enfim, vamos para um outro ponto do livro, né? Em quais outros textos ele diz, né? Pinte no trecho a parte que indica quando a história se passa, né? Aí ele diz, no tempo dos reis e rainhas, era para marcar essa questão, né? Um passado distante, porque o que a gente vive hoje no nosso Brasil é o presidencialismo, né? Há 500 anos atrás, né? Quando o Brasil foi descoberto, passados um tempo, que a família real veio para aqui existia, né? Existia a época dos reis e rainhas, então esse livro só cabe para a gente, porque lá no Principado de Mônaco esse livro não vai existir, porque a monarquia é realidade lá,
né? E então vem a letra B. Em quais outros textos você já viu a expressão era uma vez? Aí foi quando Carolina disse, sempre, mamãe, nos contos de fada. E ela citou os exemplos. Aí, depois de ter lido o texto, diga em que lugares a história de Cinderela se passa. Isso é só para nortear a criança, né? Que se passa na casa humilde, aquele problema de conflito, né? Aquela briga toda naquela casa, onde todo mundo onde a madrasta, por ser madrasta, ela já herdou um patrimônio que era de fato de Cinderela, só que aí ela passou por cima, né, daquela criança indefesa, e aí ela tomou para ela aquele patrimônio que trazia para suas filhas também e colocava a real dona do patrimônio como empregada delas, né? E do outro lado, o palácio encantador, com abundância, com riqueza, com tranquilidade, com paz, né? Para colocar a gente que com riqueza é feliz, né? Com pobreza é o caos, né? E aí, em outro momento, a Cinderela sai desse ambiente ruim e por ela ser escolhida pelo príncipe, ela agora vai passar a ter uma vida boa, né? O príncipe é quem vai proporcionar a Cinderela uma vida boa. E aí vamos para a próxima questão. Copie do trecho a seguir o que a madrasta fez para impedir Cinderela de ir ao baile, né? Vem aqui toda a inveja, né, que cerca a Cinderela. Eu vou falar que cerca a Cinderela, eu podia falar sobre a inveja de nossa sociedade para o nosso progresso, né? Mas vamos nos ater ao livro. Aí o trecho é o seguinte, mas a madrasta havia impedido Cinderela de ir, pois tinha afazeres domésticos para terminar. Delegou tanta coisa a Cinderela que ela jamais terminaria em tempo de ir ao baile. A madrasta quis ser amiga de Cinderela, né? Quis ser justa e disse, Cinderela, você pode ir. Você pode ir ao baile. Tá tudo certo. Mas você tem esse compromisso. Terminando o compromisso, você pode ir. Mas ela colocou uma condição inalcançável para Cinderela. Por quê? Porque quando chegasse a hora de ir ao baile, que Cinderela estivesse atolada nos afazeres, ela poderia tirar o corpo dela da situação e culpar Cinderela. Olha aí, tá vendo? Você não foi para o baile porque você não conseguiu fazer tudo no seu tempo. Quando, na verdade, foi a madrasta quem calculou aquilo tudo para que ela não tivesse tempo de ir. E quantas coisas acontecem isso na nossa vida? E quando é a gente que coloca isso na nossa vida, a gente não permite o progresso, colocando afazeres em nossa vida, muitas vezes imaginários, colocamos obstáculos nas nossas vidas para a gente se desculpar depois, para a gente colocar uma resposta a gente dá à sociedade uma resposta plausível. Eu não arrumei um trabalho ainda porque eu estou estudando. É um argumento plausível. Você está estudando. E até quando você vai ficar estudando? 60 anos? Não acaba, não, esse estudo, né? Eu não estou com cabeça para acompanhar o raciocínio, não, porque eu estou com a minha dor. Eu acabei num relacionamento, eu perdi um parente, ou eu tive alguma desilusão financeira, ou coisa do tipo, eu estou com a minha dor, então eu não posso progredir agora, não. 60 anos de dor, essa dor não cura, essa ferida não cicatriza, mas enquanto você estiver dando esse tipo de desculpa para a sociedade, você está sendo bem aceita. Até porque a sociedade vai chegar lá no seu problema e vai dizer, tá bom. E cada um segue seu caminho. Você continua lá na sua dor e a sociedade segue. Ela vai lá viver a vida dela. Outro dia te encontra contigo, chega lá e diz, e aí, como foi? Ainda está doendo. Ainda está doendo. Tá. E cada um vai para o seu lado. E você fica lá com a sua situação. A próxima pergunta é o seguinte, como era de se imaginar, Cinderela não conseguiu terminar o seu serviço. Então, que acontecimentos permite que ela vá ao baile?
Nesse conto, especificamente, o que é que vai acontecer com Cinderela para que ela consiga, de fato, ir ao baile? Cinderela simplesmente não desiste. Cinderela não desiste. É isso, vida, que você coloca para mim? Tá, eu não sei como, mas eu vou resolver. E aparece do nada uma fada madrinha que faz um vestido maravilhoso, faz assim na varinha e tudo vai para o seu lugar. Até ratos viram cavalos e abóboras viram carruagens. E você aí, jogada no pessimismo. Hoje de manhã eu estava ouvindo na minha meditação, que eu sempre ouço, né? E hoje eu guardei a frase de Marina, que ela coloca assim: dê o passo. O universo se encarrega de colocar o chão. Não tenha medo, só não desista. Só não fique aí remoendo a sua dor. Não precisa. Não precisa. Vamos para a próxima questão. 4. Na história de Cinderela, assim como em outros contos de fadas, acontecem fatos mágicos. Mágicos. Ele trata aqui mágicos, mas a gente pode colocar como acaso, como a gente pode botar como coincidências. Mas a gente não acredita que é o que a gente emana que volta. A gente não acredita que é aquela nossa positividade que a gente joga para o universo e o universo responde. A gente sempre coloca como acaso, como sorte, né? E aí foram fatos mágicos, né? Marque X. Aí ela vai explicar para a criança, que não precisa explicar para a gente, até precisa, né? Até precisa, que não deixamos de ser criança, mas aí ela vai colocar, né, didaticamente, que um fato mágico não acontece na realidade. Ele só é possível no mundo da fantasia, que é, de fato, a madrasta impedir de Cinderela ir ao baile? Não. Mas a abóbora virar carruagem? Realmente, uma abóbora não vira carruagem no nosso mundo material. Mas coisas acontecem para que a gente tenha condições de comprar um carro, por exemplo. Né? E aí ela diz, o príncipe dançou com Cinderela? Não, isso é possível, mas a roupa simples de Cinderela se transforma quando Cinderela se abre para a transformação, quando Cinderela se transforma, tudo ao redor dela se transforma também, né? Então isso não precisa ser mágica, só precisa não desistir. E aí vê, o relógio bateu à meia-noite, e relógios batem à meia-noite. Isso não é mágico, mas a fada madrinha apareceu. E por que não sua ancestralidade? E por que não aquela força que vem de dentro de si? E por que não Deus? E por que não uma coisa que você não consegue dar nome? Porque é isso que a gente faz. Várias pessoas falam a mesma coisa, com nomes diferentes. Próxima questão. Observe o trecho abaixo. Era uma vez, no tempo dos reis e rainhas, uma linda menina que se chamava Cinderela. Ela morava com uma madrasta. A madrasta de Cinderela tinha duas filhas. Essas irmãs de Cinderela eram duas moças muito egoístas e que não gostavam de trabalhar. As palavras destacadas são características de quais personagens? Linda. Quem é linda? Né? A Cinderela, a escolhida, a que agradou o príncipe, a que foi aceita. Quem é a egoísta? A egoísta é aquela que não foi aceita, é aquela que tenta passar por cima da linda, é aquela sombra, né? É aquela que queria ter aquela oportunidade, mas que ela não sabe como chegar naquela oportunidade a não ser passando a perna em Cinderela. Essa é a egoísta, né? E aí vamos para a letra B. As palavras linda e egoísta ajudam a construir uma ideia positiva de Cinderela e negativa das irmãs. Né? A questão seria essa aqui. Mas aí, vamos voltar para aquela prateleira da loja de doces. Está todo mundo ali se engalfinhando. Não colocaram na mente daquelas pessoas que cada uma tem o seu poder e que elas também podem escolher, ao invés de serem escolhidas. Né? Porque o meu sucesso tem que depender de um fracasso de alguém. Não precisa. O meu sucesso pode ser meu.
Até porque sucesso é retribuição, né? Sucesso e dinheiro são recompensas. Recompensa de um trabalho feito. Primeiro você trabalha, se esforça e você é recompensado com sucesso, reconhecimento, com dinheiro. A letra C. Que outra característica das irmãs de Cinderela é citado no trecho? E aí, nessa questão, era para a gente botar a preguiça. Eita, preguiça, procrastinação, deixar para depois, negatividade, pessimismo, né? Aí a gente vê que características são essas que a gente enxerga nas irmãs e que a gente não enxerga em Cinderela. Cinderela em nenhum minuto desistiu. Cinderela nunca desistiu. Vamos para frente, para a próxima página. Leia o trecho. De repente, do azul aparece sua madrinha para ajudá-la. A madrinha de Cinderela agitou a varinha de condão e o serviço estava magicamente pronto. Uma abóbora que havia na cozinha logo se transformou numa bela carruagem. A roupa simples que Cinderela estava usando virou um lindo vestido de cetim. Ainda com uma ordem. Cinderela, tá vendo isso tudo que eu fiz? Preste muita atenção. Vá, vá e se divirta, disse a madrinha. Mas trate de voltar para casa antes de bater a meia-noite. Obediência, hierarquia e a certeza de que tudo tem fim. Tudo tem fim. Se é uma vida, tem fim. Se é um relacionamento, tem fim, nem que seja com a morte. Se é um momento ruim que você está passando, ele tem fim. E se é um momento bom de um baile, onde você encontrou a pessoa da sua vida, também tem fim. Saiba lidar com os fins e não viver como aquela criança birrenta que não quer que as coisas se acabem. Que a mãe, quando chega para buscar, ele fica esperneando porque eu não quero. Saiba que tudo tem fim, mas todo fim é um recomeço. Permita que as coisas recomecem. Permita que tudo se recomece na sua vida, porque se recomeça com uma lua nova. Nós somos cíclicas, o mundo é cíclico. O que é uma lua cheia? Senão a explosão daquela energia toda que logo vai minguar. Para quê? Para ficar nova, para crescer e para se encher de novo. Você não precisa se revoltar com isso. Basta que você aceite e vive harmonicamente com esses ciclos, sabendo que tudo que começa um dia vai terminar, para recomeçar. E você recomeça com a sua bagagem daquela experiência anterior. Você vai para uma nova experiência. E aí a letra A, ele diz, identifique e sublinhe no trecho a fala de um personagem, né? Qual personagem falou as frases que você sublinhou? Né? Era para ensinar aqui o estudo do travessão, para indicar que alguém está falando. Aí, no início do trecho sublinhado, existe um sinal gráfico chamado de travessão, e para que ele foi usado? Né? Para a gente identificar visualmente que aquilo ali é um argumento. Né? A letra B. De quem são as frases de quem são as frases que não foram sublinhadas? Ou seja, essa ordem aqui foi da fada madrinha, né? A fada madrinha ditou a ordem naquilo ali. Mas quem leu todo o cenário foi o narrador. É o universo, né? É a sua vida falando para você. Te coloca na situação e diz, agora é contigo. E no caso da historinha da Cinderela, foi o narrador. E aí o sétimo quesito. Eita, eu apertei no botão errado. O sétimo quesito. Se o príncipe não tivesse encontrado o sapatinho, o que ele faria para encontrar Cinderela?
É complicado. Não, não é complicado. É só confuso discutir isso, né? Como é que o príncipe vai encontrar de volta aquele grande amor perdido, né? Aquela pessoa que estava ali na frente dele, que ele podia abraçar, mas que aconteceu dela ir, ou o universo levou, ou ele não se ateve para segurar, ou ela precisou ir, ou o encontro teve que terminar ali, e agora? Identifiquei que é o grande amor da minha vida, como eu faço para reconquistar? Me identifiquei que era a grande oportunidade da minha vida, eu vou sentar e chorar. Eu vou sentar e ficar aqui chorando e lamentando e me culpando e culpando o universo e culpando a pessoa que foi embora? Ou eu vou poder me dar uma oportunidade de tentar ser feliz de novo, né? E aí, ele coloca aqui, né? Nos tempos dos reis e rainhas, quando a história é narrada, o que é que ele faz? Um grande baile. Não é a mulher que ele está procurando? Então, ele coloca a isca e atrai todas as mulheres, para daquelas ele já encontrar aquela que ele está no subconsciente. Mas na história inicial, que a gente conhece, ele faz isso antes de saber quem é o grande amor da sua vida. Ele faz isso para atrair todas e delas escolher a que vai compor o seu checklist de pessoa perfeita, né? O patriarcado coloca a gente como sendo essa pessoa que tem que atender aquele checklist. Isso para a criança responder nos tempos de antigamente. E nos tempos atuais, usando a tecnologia de hoje, o que o príncipe deveria fazer? Né? E aí eu conversando com Carolina, aí eu disse, publicar, né, nas redes sociais, outdoor, televisão, publicar em algum canto e tentar achar de alguma forma. Mas aí, nas duas situações, né, o que é que você pode fazer para trazer a felicidade para junto de você? E aí, Tassi, ela diz o seguinte, que a saída é para frente, para dentro. A saída não é para fora, para você ir buscar do lado de fora a felicidade. É você se colocar, se voltar para dentro, rever os seus valores e perceber o que de fato lhe faz feliz. A verdadeira felicidade está na sua essência. Busque. Veja lá o que é que lhe faz feliz. Você sabendo dos seus valores, você vai para o mundo buscar aquilo. E o que chegar diferente daquilo, você não aceita. Você não precisa aceitar menos do que aquilo. Essa é a felicidade. Aí vem aqui explicando os contos de fada. São histórias cheias de fantasia. É comum que nos contos de fada os personagens sejam fadas, príncipes, princesas, além de animais falantes. E cada um deles tem características boas ou mais. As histórias geralmente começam com Era uma vez. Tem toda uma trama e terminam com Foram felizes para sempre. Por que não sermos felizes para sempre? Até porque o sempre não existe. Em algum momento ele finda. E aí, na próxima página 17, o livro coloca, né? Compreendendo a língua, palavras que nomeiam, ela vai explicar aqui o que é substantivo, né? Leia o trecho. Logo o príncipe se encantou e atirou para dançar. Atirou para dançar, né? A mulher ela não podia dançar sozinha. Ela não podia curtir a música, curtir a beleza, curtir ela. Ela tinha que ser permitida a dançar. O príncipe foi lá e permitiu que ela se soltasse, que ela curtisse, que ela fosse experimentar. E quantas vezes a gente não se coloca nessa situação, né? Ah, só vou fazer isso quando. Ah, só faço isso se. Só faço isso com. E a gente não se permite muitas das coisas que são nossos valores, que a gente já identificou como fazendo parte da nossa felicidade, e a gente, mesmo assim, não se permite. A gente sempre coloca um si nas situações.
Aí ele diz aqui, no palácio, a beleza e a simpatia da moça conquistaram a todos. Por quê? Lá na casa que ela morava, não bastava ser simpática, não bastava ser bela, até porque essas qualidades incomodavam quem estava lá. Quem estava lá não queria que ela fosse daquele jeito. Quem estava lá se sentia mal com a beleza dela, com a empatia dela. Mas ela deixou a essência dela? Não. Ela continuou sendo ela. Mesmo que as pessoas lá não dessem valor, mas ela achou um lugar onde ela foi valorizada. Ela foi valorizada, ela foi tão valorizada que ela foi tirada para dançar, que ela foi a escolhida da prateleira, que ela conquistou alguém, porque os iguais se encontram. Aquela pessoa que tem a beleza dentro dela, ela olha para uma pessoa e identifica a beleza. Aquela pessoa que tem um rancor dentro dela, quando ela se depara com uma pessoa rancorosa, é a primeira coisa que ela observa. É igual quando você vai para uma festa, um casamento, que você chega lá com um vestido lindo, maravilhoso, que você olha aquela fulana lá atrás, de não sei de onde, não sei de onde, ela está com um vestido igual ao seu. Quem está com você nem se ligou com o vestido da outra pessoa. Por quê? Só o que a gente tem na gente é que a gente identifica na outra pessoa. Então, o belo, ele reconhece o belo. O bom, ele reconhece o bom. Assim mesmo, como o corrupto, ele reconhece o corrupto. E os iguais se aproximam por energia mesmo. E se mantêm juntos por afinidade. Vamos lá. O príncipe dançou com Cinderela muitas vezes. Ele estava satisfeito naquela situação. Ele achou o seu igual. Assim, o tempo passou depressa e, para a surpresa da moça, o relógio do palácio começou a bater meia-noite. O tempo realmente passa depressa quando a gente está numa situação boa, porque o bom é confortável, é agradável. Mas às vezes a gente está numa situação ruim, tão ruim que o tempo demora a passar e a gente não coloca tempo para a gente sair dali. A gente simplesmente vai vivendo, vai permitindo, e de repente a gente chega e diz: Ah, já estou com 70 anos mesmo, já vou morrer daqui a pouco. Muitas vezes a gente diz isso com 25 anos. Ah, já tenho 25 anos. Já tenho? Como assim? Eu já tenho 25 anos. Começou a viver agora. Existe uma perspectiva de vida aí que a nossa geração, ou pelo menos a das minhas filhas, vai viver até 150 anos. O que são 25 anos? E mesmo com 150 anos, sempre há tempo de recomeço, porque nós somos cíclicos, porque nada dura para sempre, porque tudo que termina leva a energia para recomeçar. E a gente muitas vezes não se permite. E aí, Cinderela logo se lembrou do aviso da madrinha, ou seja, respeito aos limites. Foi dado o limite a Cinderela e ela aceitou. E ela respondeu. Assustada, fugiu correndo, mas deixou cair o pequeno sapatinho de vidro, o que levou a que ela se reencontrasse com o grande príncipe, né? O grande amor da vida dela, com o príncipe. Né? Ela saiu, ela precisou ir embora, mas aí ela deixou nela a essência dela, naquele rapaz, né? que reconheceu nela o grande amor de sua vida e deixou um meio para que eles se encontrassem. Então, o que é seu vai ser seu sempre. Você não precisa pegar o que é dos outros. Você não precisa ter medo quando se vai ou quando você deixa num canto. Agora, só cuide quando estiver com você, quando chegar de volta. Não tenha medo. O que é seu já é seu. Ele já é seu. Basta você tirar os entulhos de um lado e do outro e mergulhar para pegar. Ou permitir que ele chegue. Certo? Aí a letra A, ele diz, né? Copia o trecho acima, substantivo usado. Ele vai estudar aqui substantivo com as crianças, né? No trecho, o personagem principal da história é nomeada de duas formas diferentes, né? Identifique essas duas formas. Ele diz aqui, em uma hora, ela é chamada de
Cinderela. E na outra é de moça. Isso eu acho que é. Mas isso também não... A gente podia fazer uma reflexão sobre isso também, né? Sobre os nossos diversos papéis sociais, né? Você não é só aquela mulher que precisa agradar. Você não é só a filha que precisa agradar. Você não é só a mãe que precisa agradar. Você não é só aquela trabalhadora que precisa agradar, que precisa atender os caprichos, né? Você é também você. Você é a sua essência. E você, nisso tudo? Se você não for fiel aos seus valores, você não vai ser boa nada disso. Você não vai poder ser boa mãe, boa amiga, boa conselheira, boa amante, boa trabalhadora, né? Existem vários papéis sociais, a gente vai viver cada um deles. Mas aí, sendo você a mesma pessoa nesses lugares, você não precisa vestir papéis em cada um dos lugares diferentes, né? Vamos para a próxima página. Os substantivos podem ser próprios e comuns. Aqui ele coloca, né, para a gente poder estudar aqui. Deixa eu só continuar aqui com a música. Eu quero saber o que foi que aconteceu aqui, que não está tocando uma musiquinha para a gente. Né? Deixa eu colocar aqui uma musiquinha bem legal para a gente continuar. Né? Eu gosto de ver pelo tempo. Essa aqui, que tem mais tempo de música, né? E já começou com música, sem intervalo. Vamos aqui, continuando a nossa interpretação, tá? Aí ele coloca, né? Vai estudar substantivos, né? Substantivos próprios, substantivos comuns, né? Você é fulana. Diga seu nome bem alto, né? Mas aí você tem um substantivo comum também. Você é mulher, você é uma menina, você é irmã, você é mãe, mas você continua sendo fulana. Repita seu nome mais alto. Só você é. E essa é a única oportunidade que você tem para ser essa pessoa. Mesmo que você acredite em reencarnação, mesmo que você acredite em vida após a morte, mesmo que você acredite que o seu espírito pode vir novamente, mas ele não vai vir com esse corpo que você tem. O corpo morre, né? Isso é o substantivo próprio. E o que é que você está fazendo com ele hoje? O que é que você está colocando na sua bagagem para uma outra vida, se é assim que você conhece? Ou o que você está fazendo com esse seu corpo, com esse seu substantivo próprio, para ir para um além, como alguns acreditam também? Ou até para ir para o outro dia, para amanhã. O que você está fazendo hoje? Você não precisa ser um substantivo comum que deixa a sua vida na mão de outras pessoas para que elas, quando tiverem tempo, depois de viverem a vida dela, venham viver a sua vida. Porque aquilo que você quer que aconteça, você tem que ir lá e fazer. Eu digo isso todo dia às minhas filhas. Se você não guardar suas coisas, se você não arrumar seu quarto, se você não guardar seus objetos que você tem carinho e apreço, pode acontecer de outras pessoas virem arrumar seu quarto. Mas essas pessoas vão arrumar do jeito delas. A faxineira, quando vem aqui em casa, ela vai arrumar do jeito dela. Então, aquele desenho que você fez, que você tem o maior carinho, que você ia presentear alguém, a faxineira não vai reconhecer aquilo como sendo um desenho tão significativo. Simplesmente entra no lixo. Por quê? Porque você não foi lá cuidar. Porque você não foi lá guardar. Porque você deixou exposto uma coisa que você tinha tanto sentimento e você deixou exposto. E a pessoa, quando chega, ela pode ter até melhores das boas intenções, mas ela vai cuidar do jeito dela. Se você achar ruim, você vai e cuide do seu. Se você delegar isso a alguém, saiba que as pessoas têm limite. E mesmo com toda boa intenção, querendo fazer para o seu agrado, elas vão fazer do jeito dela. Vamos para a próxima questão. Lembre-se das histórias de príncipes e princesas que você conhece e escreva abaixo 3 exemplos. Vamos fazer com a gente? Né? Um substantivo comum e um substantivo próprio. O que foi que a gente fez ontem na tarefa?
eu e Carolzinha, né? Um substantivo comum, uma qualidade, né? Vamos ver aqui um substantivo próprio, uma princesa. Aí ela dizia, aqui no substantivo próprio, ela dizia Ariel, mamãe. Dizia assim, o que Ariel é? Aí ela dizia, sereia, né? Aí ela disse outra, Rapunzel. O que é que Rapunzel é? Ela dizia, né? Uma guerreira, né? Uma pessoa curiosa, uma pessoa que vai buscar o desconhecido, né? E aí a gente levou isso para as nossas vidas. Ou a gente levou as nossas experiências para a tarefa, para a obrigação que ela tinha que fazer. A terceira questão, ela diz: siga o exemplo e escreva substantivos que nomeiam sentimentos e qualidades. E aqui foi para tratar, ensinar a criança, né? A madrinha era muito boa, ela tinha bondade, né? E aí, mais uma reflexão que a gente pode fazer nessa conversa é o seguinte: veja, se atenha a um detalhe. A madrinha ela era, a essência dela era uma pessoa boa. Então, uma pessoa, quando olhava de fora, enxergava que ela tinha muita bondade. A essência dela, ela é reconhecida. A essência, você coloca para fora. Os seus valores estão íntimos a você, mas as pessoas conseguem enxergar. Muitas vezes nem a gente enxerga. Precisa que uma outra pessoa chegue para dizer. E quando uma outra pessoa chega para dizer, a gente não reconhece aquilo. Ah, então, não, que é isso, são seus olhos. Né? Aqui, ó, a madrasta era má. Nas atitudes dela havia maldade. Né? A maldade, ela era reconhecida pelas pessoas que conviviam com ela, porque aquilo era a essência dela. O príncipe ficou muito feliz. Ele estava cheio de felicidade. Ele buscou essa felicidade para ele ser essa pessoa feliz. Ele estava cheio de felicidade. Foi quando as pessoas viram no olhar dele que ele estava querendo aquela pessoa para ele de qualquer jeito, para que pudesse completar aquela pessoa que ele já era feliz, né? E aí a Cinderela era amorosa. A essência dela, ela já era amorosa. No coração dela havia muito amor. Isso era o que era visto pelas pessoas. As irmãs eram preguiçosas, viviam cheias de preguiça. Isso estava encrostado lá, estava preso lá dentro do ser. O quarto quesito. Reescreva o trecho substituindo as palavras destacadas por apenas um substantivo. E aqui ele coloca, né, para dizer substantivo no diminutivo, né? Isso aí é só para a criança aprender a parte de diminutivo, e aqui de aumentativo, grande rei, grande, pequena princesa. E ele vai colocar aqui para a criança discutir, né? O que é um livrão, o que é o aumentativo e o que é o diminutivo. E o que é que a gente coloca como grande, né? O que é que a gente vê como aumentativo? O que é e a gente coloca como aumentativo, né? O que é que de fato só é aquilo e a gente reconhece como grande? Às vezes é um problema. Às vezes é um problema, que ele só é aquilo. Mas quando a gente para observar, a gente coloca ele no patamar inalcançável. E aí a gente se frustra. Né? E o que é que a gente coloca como diminutivo? Algumas vezes pode ser até um carinho, né? Uma forma de carinho. E aí você colocou, a pessoa lhe chama com aquele carinho e você coloca como pequeno, né? Como doente, como aquela coisa ruim. Quando na verdade foi uma coisa tão boa que a pessoa quis falar com você, mas aí você naquele seu negativismo reconhece como sendo pequena. São lados, né? São impressões que a gente tem. Vamos para frente, e aqui ele diz: escolha um substantivo da questão 5 para escrever uma frase em que ela tenha ideia de carinho e ideia de qualidade. E aí
a gente segue para a próxima questão, para a próxima página. Né? Ela continua, o texto continua ensinando gramática aqui, a criança, né? Os substantivos podem ainda estar no masculino e no feminino. Siga o modelo e escreva no lugar adequado as palavras do quadro retiradas da história Cinderela. Né? Ele vai colocar aqui o que é masculino para a criança terminar e o que é feminino para ensinar a criança. Né? Reescreva as frases substituindo a coroa pelas palavras do quadro mais adequada, né? Aí aqui no caso seria as irmãs e a menininha ainda tem uma atenção aqui, ó. Você vai precisar realizar ajustes nas palavras para se adequar ao formato. Realmente a gente às vezes tem que se adequar a um ambiente, a um comportamento, não que a gente precise ficar engessada àquilo, né? Mas a gente usa biquíni geralmente para ir à praia ou a uma piscina. A gente não vai à igreja de biquíni. A gente não vai à igreja ao shopping. A gente não vai de biquíni ao shopping, né? Realmente, a gente tem que fazer alguns ajustes para chegar naquele lugar. Mas a gente não precisa ficar lá preso àquilo. A gente pode voltar para o nosso lugar, para a nossa essência. Chegar em casa e vestir um moletom, por exemplo, mas a gente não pode chocar as outras pessoas. A gente não pode forçar uma aceitação das outras pessoas. Ah, porque eu sou essa, porque eu sou a pessoa que gosto de tal coisa, que eu chego no seu lugar, no seu ambiente, e quero que você me aceite, eu quero lhe chocar com aquele meu posicionamento. Não precisa disso. As coisas podem ser mais harmônicas se forem tolerantes, se forem toleradas. E muitas vezes as pessoas que buscam tolerância, elas são intolerantes com as outras pessoas. Muitas vezes, né? Porque elas só querem ser aceitas. Porque elas brigam, porque aquela briga dela pela aceitação se tornou tão íntima dela que aí ela só quer ser aceita, né? E aí a gente está vendo agora nessa. A gente está vendo assim, não assisto, né? O Big Brother, não tenho nem tempo para isso, mas como eu ando muito pelas redes sociais, aí eu vejo o que as pessoas estão comentando em alguns trechos que as pessoas publicam. E aí tem uma moça lá, uma psicóloga, que ela briga muito pela causa negra, né? Ela briga muito, ela gosta, não sei o quê. Vamos, pessoal, todo mundo. Só que aí quando ela chega para tolerar o gay, ela não tolera. Ela é preconceituosa. Como assim? Você que briga tanto pela tolerância, você é intolerante com o outro. Eu conheço uma historinha de um rapaz que, vamos dizer, há uns 30 anos atrás, ele precisou acabar um namoro. Ele precisou acabar um namoro, porque o pai da moça não permitia que a moça namorasse com ele, porque ele era filho de uma separada. E a família era negra. Me diz o que era que essa família negra estava absorvendo da sociedade. Mais raiva, mais rancor, mais preconceito. Porque é sabido que o negro sofre preconceito na nossa sociedade. E era um negro, dizendo que a filha dele não se misturasse com aquele menino, porque ele era filho de uma separada. Olha as intolerâncias se conflitando. Vamos lá. Os substantivos também podem estar no singular, quando se referem apenas a um elemento, ou no plural, quando se referem a mais de um elemento. E aí foi só para dar noção à criança que está aprendendo. Né? E aí ele vem aqui, minha gente, esse capítulo é maravilhoso. Outro texto, e novas ideias. Né? Aí, novamente, a bonequinha lá da matéria, ela diz, já vimos que podem existir princesas diferentes. Isso a gente já sabe, né? E os príncipes? Vamos falar agora sobre os príncipes, né? Será que são todos iguais? Leia o conto abaixo para descobrir. O pássaro de ouro. Era uma vez, há muito tempo, num reino distante, um rei que tinha um pomar muito belo nos fundos do seu castelo. Nesse pomar
havia uma árvore que produzia maçãs de ouro muito deliciosas. Quando as maçãs amadureciam, eram contadas uma a uma. Certo dia, o rei notou que faltava uma maçã e então deu ordem para que todas as noites alguém ficasse vigiando a macieira. Esse rei tinha 3 filhos, príncipes herdeiros, e então enviou o mais velho deles ao cair da noite para vigiar o pomar e a árvore. Porém, antes da meia-noite, o jovem não se conteve de sono e adormeceu profundamente. Na manhã seguinte, ao despertar, notou que faltava uma maçã. Na noite seguinte, o rei enviou o filho do meio para vigiar o pomar. E da mesma forma, este não teve melhor sorte que seu irmão mais velho. Adormeceu antes mesmo da meia-noite e, quando despertou na manhã seguinte, notou que faltava uma maçã na árvore. Terceira noite. Chegou a vez do mais novo, o caçulinha, cuidar do pomar. O rei, porém, não botava muita fé no menorzinho e achava que aconteceria o mesmo com ele e que não teria melhor sorte do que seus irmãos mais velhos, motivo pelo qual não queria nem deixá-lo ir. O jovem, porém, pediu, implorou, insistiu tanto que seu pai acabou consentindo. Então, o caçula viu os irmãos, o exemplo dos irmãos, prestou atenção, né? Postou-se debaixo da árvore, ficou alerta, em vigília, e não deixou que o sono vencesse. Ficou de olhos bem abertos e vigiando a macieira. À meia-noite, como era noite enluarada, ele ouviu um grande barulho no ar e viu um grande pássaro voar ao redor da árvore. Suas penas eram de ouro puro e brilhavam sob a luz do luar. O pássaro pousou na macieira e bicou a maçã. Ao fazer isso, o príncipe caçula atirou-lhe uma flecha. O pássaro voou com a maçã no bico, mas, atingido na cauda, deixou cair uma pena dourada. Na próxima página, ele vai discutir o texto. Alguns contos de fada começam de forma bem parecida, subindo no começo da história. O Pássaro de Ouro, a parte que se parece com o início da história de Cinderela. E aí a gente ia colocar, né? A história do Era uma Vez. Cite 2 exemplos de fatos mágicos que aparecem na história. O que é mágico? Maçãs de ouro. Né? O que é outra coisa mágica? Pássaro de ouro. Onde um reconhece o ouro no outro. E o pássaro de ouro chega na maçã de ouro pela mesma essência deles. Né? Que situação leva o rei a ordenar que a árvore seja vigiada? Nossa, a perda do seu patrimônio. Né? Aquilo que ele não estava querendo deixar ir. Quais personagens são enviados para vigiar a árvore? Pessoas de confiança. Eu só confio aquele meu patrimônio a pessoas que eu sinto que não vão me decepcionar. E pessoas decepcionam? Sim. Pessoas decepcionam. Simplesmente porque elas são pessoas. Elas vão decepcionar sempre? Talvez não. Mas pessoas que decepcionam geralmente são pessoas que a gente confia. E a gente confia naquilo que a gente ama. E porque a gente ama, quando decepcionam, a gente tem a oportunidade de perdoar. Até porque quem não está carente de perdão para não perdoar também? Você vai viver perfeito o resto de sua vida? Em algum momento de sua vida você não vai ter que pedir perdão a alguém?
Interessante essa reflexão, né? E aí, veja, quem descobre o que está acontecendo com a maçã? Exatamente aquele que ninguém acreditava, mas ele acreditava. E mesmo se ele não acreditasse, ele queria fazer diferente. Ele ouviu tanto, né? Você é o mais novo, você é o mais despreparado. Mas ele queria ser diferente daquilo que as pessoas diziam dele. Ou ele sabia que ele podia ser diferente e queria só provar que ele podia colaborar com todo mundo, né? Ou ele queria provar para ele que ele podia ser diferente. E aí existe uma oportunidade em que ele pode confirmar de que ele era realmente diferente daquilo que as pessoas diziam dele, né? Lembre-se de como cada príncipe executou a tarefa de vigia e responda: os 3 príncipes eram iguais? Por quê? O terceiro príncipe, ele observou o erro dos outros 2. E ele viu aonde a coisa se deu para que ele pudesse chegar na situação e agir diferente. O primeiro foi para a situação sem experiência de ancestrais. O segundo já tinha a experiência do ancestral, mas aí ele não abriu os olhos para aquilo, né? Ele achava que ele podia ir e se dar bem. Mas o terceiro, ele olhou para a experiência ancestral e disse: esse sofrimento não precisa ser meu, esse ciclo se encerra aqui. Eu posso perdoar os meus ancestrais porque eles só tinham aquilo para viver. A partir daqui, eu posso seguir o meu caminho de uma forma diferente. Né? E ele foi e fez diferente, e o ciclo não se repetiu nele. Ele fez uma nova história, uma história de progresso. O quinto quesito. Esse texto possui muitos substantivos. Copie do texto o nome, né, da árvore que produzia a maçã, tal. Esses substantivos são próprios ou comuns. Ainda não é isso que eu quero conversar com vocês. Aí na parte de oralidade, aí sim, agora a gente chega no trecho que eu quero mostrar para vocês. Que coisa linda que é a proposta dessa editora, desses editores, desses autores, né? Aí ele coloca aqui, ó, conhecendo a história das princesas reais. Vamos reconhecer o que é ser uma princesa. A menininha, mais uma vez, ela vem para apresentar. Princesas não precisam usar sapatos de cristal, coroa e longos vestidos, nem morar em castelos. As mulheres fortes, corajosas, que vencem desafios, podem também ser consideradas princesas. Toda família tem uma ou mais princesas. Descubra quem é a princesa de sua família e, em seguida, compartilhe com a turma. Para isso, siga os passos indicados. Vejam que atividade iluminada. Veja o que é que o seu filho pode estar aprendendo na escola e você desfazendo dentro de casa. Simplesmente porque você não acompanha a educação do seu filho. Você só paga para que ele passe no vestibular, para que ele adquira um conhecimento de responder à sociedade. Preste atenção na riqueza que chega para o seu filho e que pode contribuir tanto para o crescimento pessoal, para o crescimento de sua família e para que o mundo seja modificado. Veja a proposta do livro. Passo 1. Escolha uma pessoa de sua família que goste de contar histórias e que seja mais velha, pois ela tem a experiência e o conhecimento de que você precisa. Bicho, essa determinação aqui, né? essa afirmativa aqui, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Ela coloca para a criança que os ancestrais são a principal fonte de conhecimento para elas, né? O autor coloca aqui, procure uma pessoa mais velha,
Procure uma pessoa que já traçou esse caminho. Procure uma pessoa que possa tirar dentro dela a informação. O Google lhe ajuda, mas a pessoa que está ali ao seu lado, que você confia, aquela pessoa que você ama, ela vai lhe contar verdades. Não existe fake news ali. Respeite a sua ancestralidade. Minha gente, quando eu vi essa proposta de atividade, eu fiquei embasbacada com a beleza do que é isso. Aí vem para o passo 2, baseando-se no que é dito pela Tina, né, por essa menininha aqui da frente, que ela coloca que princesas não precisam ter sapato de cristal, não precisa ter longos vestidos, princesa não precisa ser isso. Então, ela coloca aqui no passo 2, baseando-se no que Tina disse no início da sessão, peça à pessoa que lhe conte a história de uma mulher da família que pode ser considerada uma princesa real. E aí, quando eu fui falar com Carolina sobre quem era a minha princesa, eu fui contar a história da minha mãe. Ela chegou e fez: Não, mamãe, a minha princesa é a senhora. E aí a gente se apaixona, né? Pela família que a gente construiu, pela história que a gente montou, por aquilo que a gente colocou dentro do balde. Porque eu sempre digo que crianças em fase de formação, elas são baldes vazios e que a gente vai colocando coisas dentro. E quando tira dali de dentro, só sai o que a gente botou. E aí, quando Carolina vem com essa situação que a gente olha assim, diz: cacete, eu sou referência para alguém. E aí precisou um livro vir dizer isso, precisou uma dinâmica escolar para que a gente pudesse experimentar isso juntas. E aí o passo 3 utilizando o anexo 1, que no final do livro era só uma folha de redação, né? Faça anotações que ajudarão você a falar sobre a princesa da sua família para os seus colegas, para que você reconheça aquela princesa, né? Mulheres fortes, corajosas que venceram desafios. E você pode apresentar isso para todo mundo. Você pode pegar a experiência ancestral e não trazer só para você, mas você mostrar para todo mundo qual é a sua linhagem, de onde você vem. Você é filha de quem? Você é fruto de quem? De quê? Né? Qual é a sua essência? Quais são as suas raízes? E você pode mostrar para o mundo o que é que tem por trás de você, que você não é pouca coisa, não. Antes de você, já vieram inúmeras pessoas lá atrás, lhe empurrando para lhe guiar, para lhe dar um norte, para dizer o que você pode. E se você não honrar isso, o que é honrar? É respeitar, é reconhecer. Se você não honrar isso, você vai lá para frente, você pode incorrer como o segundo príncipe. Não deu ouvidos à experiência do primeiro príncipe e foi lá e fracassou. E o terceiro príncipe veio, olhou a ancestralidade e foi lá e progrediu. Não precisou cair de novo nos erros dos dois primeiros. Né? Consiga também uma foto dela para mostrar a eles, para você materializar aquilo tudo que você está falando. E o quarto passo, ele diz: é hora de contar para a turma quem é a princesa da sua família. Para isso, siga as dicas abaixo, ensaie antes. Preste atenção no que você vai falar para você não esquecer de nenhum detalhe. Você não vai fazer uma apresentação daquele seu sucesso, né? Não esqueça detalhes, ensaie antes, faça antes para que você chegue lá e faça melhor. Você vai se sentir mais confiante se você repetir aquilo várias vezes, várias vezes, várias vezes. Cada vez que você contar aquela história, você vai contar melhor. Cada vez que você desempenhar aquele seu trabalho, você vai fazer ele melhor. Durante a apresentação, mostre a foto para as colegas e fale com um tom de voz que todos possam ouvir. Uma vez eu estava numa capacitação de Isabel Moreira e ela disse: você tem que falar, você tem que vender o seu projeto de uma forma que as pessoas entendam o que você está falando.
Aí ela fez um exemplo, né? Chega um vendedor na sua porta e diz assim, eu vendo bleves. Porra, o que é bleves? Se você não souber dizer o que é que você tem para vender, ninguém vai saber, ninguém vai parar para lhe perguntar o que é isso. As pessoas simplesmente passam. Mas se você mostrar o seu produto com clareza, as pessoas vão ver nela a necessidade de absorver, de comprar aquele produto. Se você mostrar encanto naquele seu produto, as pessoas vão nascer nela a necessidade de comprar aquele produto de você. Então, já que você vai apresentar a sua ancestralidade, faça da melhor forma possível, ensaie, fale várias vezes. Isso é no seu trabalho, isso é nas suas relações. Cada vez que você vai para uma nova relação, você vem trazendo experiências anteriores, né? E aí, de que forma a sua experiência pode ser boa? Se você não praticar o diálogo sincero, se você chegar no início da relação e disser, olha, eu gosto de assim, assim, assim. Porque quando era na outra lá, você não precisa nem dizer isso, né? Você só precisa guardar para você aquilo. Quando era lá naquele outro relacionamento, aconteceu assim, eu não gostei, aconteceu assim, me fez mal, e eu chego para um novo relacionamento sabendo o que é que eu quero, o que é que me faz bem, quais são os meus valores, né? E uma outra amiga minha, Ana Wara diz que o sexo promove a fortuna e vice-versa. Praticar mais sexo, ser íntima do seu corpo, do que lhe dá prazer, lhe leva para uma vida, para você chegar na vida e atrair mais riqueza para você, porque você vai saber como é que você se comporta, o que lhe leva ao êxtase. Praticar sexo de qualidade, com amor, você traz abundância para você, porque aquilo ali já não vai ser mais uma vergonha para você. Você conhece o seu corpo, você conhece as suas reações, você sabe o que lhe agrada, e ali você permite chegar para você aquilo que lhe agrada. E não é o velho, já que está dentro, deixa. Não, o corpo é seu, a alma é sua, a vida é sua. Não deixe entrar o que não lhe cabe. Não permita. Rapaz, que livro maravilhoso, que reflexão, né? Que insight maravilhoso ele promove para a gente, né? E aí, quando Carolina vem dizer, não, mamãe, a minha princesa é a senhora. E a gente olha assim e diz, puta que pariu, eu estou fazendo alguma coisa na vida, alguma coisa boa, né? E pode estar certo que os nossos pais, eles serão referências sim para a gente. Eles serão referências sim. Se o seu pai, se a sua mãe não for uma referência de que você vai seguir, eles vão ser pelo menos uma referência para você dizer, eu não sei o que é que eu quero, mas isso eu não quero ser. Se você foi abandonado, se você foi violentado, se você foi humilhado, escorraçado, colocado para fora de casa ou coisa do tipo, se alguma coisa lhe desagradou nele, ele vai ser referência. Eles, a mãe e o pai, vão ser sempre referência para você. Até porque você precisa de referências para poder se transformar. Vamos para a próxima página. Aí o livro propõe, né? Você escreve ficha biográfica, planejando o texto, né? Tudo aquilo, aquela história toda que a criança ouviu do mais velho, ela vai fazer um rascunho e agora ela vai aprender a fazer uma ficha biográfica. E aí ele diz: planeje o seu texto. Agora é hora de reunir as histórias das princesas de cada família em um livro que se chama Existem Diferentes Princesas. Cacete, que proposta maravilhosa desse livro, bicho. Eu fiquei apaixonada pela proposta desse livro. Cada criança vai buscar na família dela o que ela tem de mais foda
colocar num papel, colocar uma fotografia, vai apresentar para os alunos e cada um dos alunos vai entregar aquele seu tesouro e vai juntar todas as histórias dos alunos e vai fazer um livro. E o nome do livro, existem sim princesas diferentes, e elas não deixam de ser princesas não, por serem diferentes. Aquelas princesas, elas não atendem a um padrão. Elas são princesas sim. E aí é o que Ítala coloca para a gente, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Não é porque eu virei uma princesa que fulana vai ter que virar a minha subalterna, não. A gente pode ser princesa junto assim. Todo mundo pode ser princesa. Todo mundo vai fazer parte daquele grande livro, né? Todo mundo vai poder existir, coexistir. E aí, e aí eles vão aprender como é uma ficha biográfica, né? Leia a tabela para saber como isso vai ser feito. O que eu vou escrever? Uma ficha biográfica. Sobre o quê? Sobre princesas diferentes. Para quê? Para informar quem é a princesa da família. Para quem? Inicialmente, para os meus colegas de sala e para os meus familiares. Inicialmente. Porque esse projeto chegou para mim e chegou para vocês. Né? Como será a produção? Individual. A vida que você vive hoje é sua. Cada uma escreve a sua história. Cada uma é a sua princesa. Descubra em você a princesa que você é. Está lá dentro. A saída é para dentro. Aí o primeiro, né? O primeiro ponto que ele bota, releia suas anotações sobre a princesa da sua família e decida o que vai escrever sobre ela. Você inicialmente fez anotações, você só colocou pontos, qualidades, defeitos, acontecimentos, coisas que chegaram, fatos que aconteceram, coisas que saíram. Você colocou pontos. A partir disso, escreva a sua história. De acordo com o que lhe foi contado, conte agora a sua versão. Né? E aí ele dá um norte sobre escrevendo o texto. No ponto 2 ele diz, preencha a ficha do anexo 2 lá, né, que ele coloca, e explique por que a mulher que você escolheu pode ser considerada uma princesa. Cacete, velho. Que grandiosidade nisso aqui, né? Veja que ele foi, o livro, os autores foram construindo aquela criança, construindo um olhar, construindo uma capacidade de identificar no outro, né? A força, a coragem, a capacidade de passar por cima de dificuldades e vencer. E aí ele vai dizer por que você escolheu, né? Explique por que a mulher que você, a mulher, o texto coloca a mulher, bicho. Os autores colocam a mulher na situação. E aí você precisa trabalhar e você não liga para o que está acontecendo com seu filho na escola. Você não, simplesmente não quer saber, você paga a mensalidade e quer ver o boletim. Você não sabe que o livro está lá propondo que as mulheres sejam reconhecidas na sociedade como verdadeiras princesas. E aí você volta do seu trabalho se fudendo lá na reunião do escritório e chega de noite e joga mais patriarcado dentro da sua casa e cultiva e rega e semeia aquilo, quando na verdade teu filho está na escola tendo oportunidade para se libertar disso tudo. E você é a pessoa que tolhe isso do seu filho, da sua filha. Simplesmente porque você não estava junto, você não estava perto, porque não teve tempo, porque você deu respostas plausíveis. Eu estou trabalhando para sustentar ele.
E aí a criança se depara com esse desafio, né? Releia suas anotações sobre a princesa da sua família, talvez seja até você, e decida o que você vai escrever sobre ela. O que é que fica? Né? De que forma você está sendo reconhecida pela sua filha, pelo seu filho? Aí ele diz, preencha a ficha do anexo 2, explique por que a mulher que você escolheu pode ser considerada uma princesa. Como é que você pode ser reconhecida por uma princesa? O que é que você tem de bom que uma princesa tem? Que princesa é você? Aí vem a menininha de novo explicar. Seu texto deve ter as informações abaixo, mas elas não precisam ficar nessa ordem. Ela segue a ordem das suas emoções, da criança, né? A criança vai olhar para aquela princesa relatada para ela pela pessoa mais velha e ela vai entender. Por que essa mulher pode ser... Porque essa mulher, entendam, mulher, porque essa mulher pode ser considerada uma princesa. Se ela passou por dificuldades, como ela superou? E aí, uma vez, Isa estava numa live, e aí, empoderando mulheres a criarem seu empreendimento digital e tal, e a mulher chegou e fez: o que é que eu tenho de importante, Isa? Como é que eu posso impactar outras mulheres? Eu só sou mãe de minha gente, eu não sei como é o nome que ela falou. Asper, Gasper, não sei. Eu sou mãe de um Gasper, alguma criança, eu não sei, que deve ter alguma deficiência, né? Eu sou mãe de uma pessoa assim, né? Limitada, né? Sou esposa e sou dona de casa. Eu só sou isso. Caralho, tu é isso tudo, bicho. Como é que tu supera isso tudo? Como é que tu faz para acordar no outro dia e voltar para encarar isso tudo? E no final do dia, como é que tu vai dormir? O que foi que tu construísse durante o dia todo? Por que isso não pode ser colocado como um sucesso? Por que tu não pode se enxergar como sendo a princesa? O que foi dito para você lá naquela sua formaçãozinha, antes de você se casar? O que foi dito para você que você não pode fazer? Você pode tudo. Você pode, né? E aí, o terceiro ponto é como ela inspira as pessoas ao seu redor. Como essa princesa reconhecida por você inspira as pessoas ao redor. É exatamente isso. Ela passou pela dificuldade e humilhou o outro e fez o outro passar também, porque acontece muito no militarismo, né? O cara que é soldado, que se fudeu todinho, quando ele chega a cabo, ele quer que o outro que chegue passe por tudo que ele passou. Para quê? Para quê? Se você já passou e viu que era ruim, por que você quer dar ao outro? Ah, porque foi assim que eu cresci. Não, Rossandro diz que você cresceu apesar disso. Para quem conhece as palestras de Rossandro, eu não sei dizer o nome dele, mas ele é aqui de Campina Grande. Rossandro Klinger, não sei. Ele coloca que a geração dele cresceu porque apanhou muito. Pais que eram considerados severos apenas e que eram violentos, né? E as pessoas batem no peito e vão para o mundo e dizem: ah, eu sou isso hoje porque eu apanhei. E Rossandro diz: não, meu amor, você é isso hoje apesar de ter apanhado. Então, se é uma coisa ruim para você, por que você vai dar ao outro? Você não sabe como é que o outro vai reagir diante de uma coisa ruim. Talvez aquilo abale a vida dele para o resto da vida. Ele entra numa depressão profunda e morra. O amor, sim. O amor, sim, constrói. Eu tinha um companheiro que ele dizia assim, né? Poxa, se fulana comeu o pão que o diabo amassou, por que ela amassa o pão e me dá para eu comer?
Por que, se a vida dela foi tão ruim, ela quer que eu passe por isso de novo? Por que ela quer me dar o ruim? E é exatamente isso. Como essa princesa, reconhecida pela criança como sendo princesa, como ela inspira as outras pessoas? Ela pode inspirar, pelo menos, como eu disse a você, que nossos pais são e serão sempre nossas maiores inspirações. Eles podem inspirar, eu quero ser aquilo, ou eles podem inspirar, eu quero ser tudo, menos aquilo. E aí, se é uma princesa, se ela está sendo reconhecida como princesa, como sendo uma coisa boa, ela tem algo de bom, né? E aí o livro coloca aqui que a criança pode seguir esse exemplo, né? Era uma vez uma princesa que foi a primeira mulher da família a fazer uma faculdade. O nome dela era Laura Silva. E na época em que ela estudou, poucas mulheres faziam curso superior. E a maioria se casava muito cedo, tinha filhos e abandonava a escola. Enquanto estava na faculdade, a princesa casou-se com um príncipe e todos falavam que ela deveria largar os estudos para se dedicar a cuidar da casa. Mas nem ela, nem seu marido queriam isso. Porque quem ama de verdade quer o progresso do outro. Porque quando a gente está num relacionamento, a gente não precisa se diminuir para ver o outro crescer. Porque se você se permite que isso aconteça, você vai viver à mercê do que ele lhe dá, do que ele lhe proporciona. E quando a gente encontra um relacionamento onde o outro quer que a gente cresça também, a gente tem que aproveitar isso e crescer junto. Mas crescer dá trabalho. E muitas vezes a gente não quer ter trabalho. Porque o sacrifício, ele é difícil mesmo. Se fosse fácil, seria sacrifício, já dizia Fernando Beltrão. O sacrifício, ele é difícil, mas o dinheiro é recompensa de todo um trabalho árduo. O dinheiro não tem que ser dado para você. O dinheiro tem que ser pago para você. Porque quem ganha dinheiro é quem não fez esforço para merecer ele. Criança, mendigo, pedinte. Essas pessoas, elas não recebem dinheiro, elas ganham. Alguém que trabalhou e se esforçou dão a ela. Você gera dinheiro. Você troca esforço por dinheiro. Dinheiro é compensação. É difícil. Por isso que se chama sacrifício. E aí, nesse exemplo, né? Nem ela e nem o marido queriam isso, pois acreditavam que ela deveria estudar. Essa princesa é a minha avó. E hoje ela é professora universitária. E nos ensinou a dar muito valor à educação, bicho. Essa não é a minha história. Eu nem sei quem é Laura Silva, mas é uma história que me emociona. É uma história que está chegando para minha filha, para ela absorver. E está chegando para os amiguinhos da sala de minha filha, para eles absorverem isso. Que quando eles chegarem lá na frente e puderem se encantar pela pessoa que eles vão casar, eles reconheçam nessa pessoa essa garra, essa determinação. E quando eles cheguem lá no relacionamento, um não tente passar por cima do outro. Porque eles não terão conceitos patriarcais. Porque é possível os dois crescerem juntos. Né? E na página 25, ele coloca, revisando o texto que a criança escreveu. O ponto 3, ele diz, agora releia seu texto e observe os pontos abaixo. O ponto 1, você colocou o nome completo da sua princesa? A criança volta lá, né? Para ela saber realmente de quem eu estou falando. Eu não estou falando de qualquer
Maria, de qualquer Joana. Estou falando de fulana, de tal, de tal, de tal. E esse nome é o que coloca a ancestralidade dela também nesse barco todo. E aí ele vem para o ponto 2. Escreva onde e quando ela nasceu, para que fique claro para a gente as condições que ela veio ao mundo. Né? Qual o cenário da época para ela ter passado por isso tudo. O ponto 3, você indicou qual o parentesco com ela? Você indicou onde ela está na sua árvore genealógica? Se ela está lá atrás e, e já suspendeu lá esse povo todo que veio depois dela, ou se ele está aqui, logo aqui, né? E aí o ponto 4, você explicou o que ela fez para ser considerada princesa, falando sobre dificuldades superadas e sobre como ela inspira as pessoas? Você realmente fez a propaganda do seu produto? Ou você vendeu bleves? Você vai fazer a pessoa reconhecer também aquela magnitude que você enxerga na pessoa? Você fez a propaganda certa dela? Ponto 5. Você conferiu se as palavras foram escritas corretamente? Se mesmo toda aquela intenção que você fez, você escreveu realmente de uma forma certa? Ou se vai dar trabalho para a pessoa decifrar aquela palavra? Ah, nessa palavra aqui ele escreveu desse jeito, com 2 S, mas é com C cedilha e tal. Então a pessoa já não segue o seu raciocínio, ela já para corrigir aquilo para poder continuar a entender. E aí, nesse ponto, ele diz: caso você tenha marcado não em algumas das perguntas, converse com o professor como realizar a correção. Corrija. E aí ele volta lá, né? Treine, pratique, faça de novo para fazer bem feito. E cada vez que você fizer, você vai fazer mais perfeito. Só não pare, só não desista. E aí ele diz, né, editando o texto: depois da revisão, avalie o seu texto. Avalie se o seu texto precisa ser passado a limpo, né? E cole a foto no espaço indicado. Se precisar, use outra folha. Não canse a sua criatividade. Dê margem. Existirão outras folhas para você preencher com a sua história. Não pense que você acabou aí. Ah, eu já tenho 25 anos. Claro que não. Amanhã amanhece de novo para você fazer uma nova história. O mês começa de novo. O ano começa de novo. A sua idade começa de novo. A sua vontade começa de novo. Aí ele vem, né, fazendo o texto circular. Com a ajuda do professor e com os colegas, siga os passos para montar o livro. Existem diferentes princesas. Existem sim. O seu professor irá recolher os textos de toda a turma para formar o livro. Com os colegas, decida o que será colocado na capa. Veja o que é a democracia, né? A gente ensina política também a crianças de 3 anos fazendo isso, né? Os colegas vão se reunir e eles vão decidir como será a capa desse livro. A gente só diz o seguinte, e o título do livro é Existem Diferentes Princesas. Elaborem o sumário do livro e, em seguida, organizem os textos. Os textos podem ser colocados em ordem alfabética, com o nome dos alunos ou com o nome das princesas. Seu professor irá finalizar a encadernação. Organize com os colegas um dia para que cada um possa levar o livro para casa para mostrar aos familiares. Gente, que dinâmica maravilhosa é essa? E imagina o que é tu chegar em casa de noite e colocar teu filho para dormir e na hora de tu contar a história, tu contar a tua história.
e não mais a da Cinderela. Tu vai contar para teu filho que não precisa a menina ser a prateleira da loja de doce para o cara chegar lá e escolher. Ele pode ser você, a sua história apenas. Que dinâmica maravilhosa, minha gente. Ai, eu fiquei apaixonada por esse livro. E aí ele coloca nada menos do que Tarsila do Amaral na próxima página. Uma princesa artista. E a Tina, a bonequinha, ela vai colocar, né? Há mulheres cheias de talento que deixaram seu nome marcado na história. Na arte, Tarsila do Amaral é uma dessas mulheres. Observe a obra abaixo, em que a artista pintou a si mesma. E essa obra é chamada Autorretrato, produzida por Tarsila do Amaral em 1923. Ponto 1, ele pergunta: o que você percebeu ao observar o autorretrato de Tarsila do Amaral? Como você imagina que ela era pessoalmente? Liste características. E aí vem o julgamento, né? Vem a observação. E aí Carolina fez umas observações dela lá. E aí as cores usadas pela artista para pintar o autorretrato são claras e fracas ou escuras e fortes? Bicho, escuras e fortes, né? É aquilo que a gente é. Eu tinha uma professora que ela dizia: você não precisa ser o chuchu, você pode ser a beterraba. Imagine que você vai fazer uma salada, uma maionese, e aí você bota batata, cenoura, chuchu e beterraba. E aí, depois de cozido, você vê que o chuchu ficou da cor da beterraba. Por quê? Porque a beterraba conseguiu, né? Conseguiu se exaltar e sem perder a essência. Ela passou para ela e continuou ainda com o que era dentro dela. Assim é o amor. O amor, ele se renova. O amor, ele se renova. Porque você dá amor, você não fica com menos amor, não. Pelo contrário, ele volta depois para você. O ponto 3. Na tela, a expressão de Tarsila é séria e tranquila ou alegre e tranquila? Ela é séria, eu acho. No meu ver, conhecendo também quem foi Tarsila de Amaral, né? Ela é séria e tranquila, ela passou por algumas desilusões amorosas, né? E no início do capítulo, ele faz agora, né, o resgate. No início do capítulo, vimos que princesas podem se vestir de modo completamente umas das outras. Para você, na pintura, Tarsila parece vestir uma roupa parecida com a que Cinderela foi ao baile, ou com roupa como a princesa Bia. Aí Carolina escolheu que ela é parecida com a Cinderela, né? Aí ele pede: explique a sua resposta, indicando que características de roupa de Tarsila fizeram você chegar a essa conclusão. E Carolina disse lá que era uma roupa sofisticada. E eu fiquei incrível com o vocabulário da minha filha. Eu fiquei surpresa. Ela disse que a roupa de Tarsila é sofisticada. Bem, aí Tina vem explicar, né? Deixa eu contar um pouco mais sobre a artista Tarsila do Amaral. Filha de fazendeiros, Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, no interior do estado de São Paulo, no ano de 1888. Veja, 2 anos antes da abolição da escravatura, né, que aconteceu em 1888. Viveu sua infância na fazenda, mas depois chegou a estudar na capital do estado de São Paulo e em Barcelona, na Espanha, o que na época era muito comum, né? Os fazendeiros colocarem seus filhos para estudarem na Europa. De volta ao Brasil, estudou bastante sobre arte. Fez parte de um grupo que agitou culturalmente São Paulo. Foi a Semana da Arte Moderna. Foi a Semana de Arte ou a Semana da Arte Moderna? Eu não lembro, mas foi um episódio do tempo do... Oh, meu Deus, foi do modernismo? Foi do romantismo? Não sei, mas que os artistas estavam muito eufóricos na época, né? Você olhava para todo canto, era
era arte para todo canto, né? E aí ela, como mulher, ela não pôde estudar o direito, as leis, ou a matemática, coisa do tipo, ela foi estudar arte. Graças a Deus que ela estudou arte, né? Ela deixou esse legado imenso para a gente. E aí, diz aqui, né, que ela fez parte de um grupo que agitou culturalmente São Paulo com festas, reuniões e com a produção de muita obra de arte. Muita, muita, muita. Continuando ainda, né, com o livro, aí ele diz: cada princesa tem suas características e sua personalidade, seja ela uma princesa de páginas de histórias inventadas ou da vida real. Acompanhe a leitura dos textos abaixo e conheça mais duas princesas. Será que elas são princesas que só existem no mundo da imaginação? Vamos ver essa princesa aqui, né? Princesa Bafurinhas. Vê que lindo. Assim que termina uma refeição ou um baile, a princesa Luzinha Bafurinhas, esperta e sapeca, foge correndo feito uma moleca sobre os 1000 degraus de sua biblioteca. De tudo ela lê, histórias, livros de poesia, filosofia e romances cheios de estripulias. Ela escreve também a história de sua vida, sua biografia. Até agora, 3 volumes de 557 páginas. Ela busca um par de óculos com os quais seus olhos nunca se cansariam. Sonha com dias divididos em capítulos, cada um dos quais receberia um título. Quando ela fala, é tudo rimado. Sabe o dicionário? Sabe o dicionário de cor salteado. A outra princesa, né? Princesa capriciosa. Febril, temperamento difícil. A princesa capriciosa não fala, cochicha. Ela não tosse de verdade. Só uma tossinha fraca. Diante de uma boa refeição, ela quase não toca em nada. Fica fazendo luxo. Quando muito, ela belisca. Fresquinha que só ela. Mimada como ninguém, está sempre pedindo o impossível. Neve em pleno verão, um lugar com sombra no deserto, mirtilos no meio de janeiro. Seu banho é todo cheio de fricotes. Temperatura ideal, creme perfumado, pétalas de rosa, leite de jumenta e óleo de damasco. Então, o que você acha? Essas princesas só existem no mundo da imaginação ou são princesas reais? Infelizmente, são princesas reais. Existem inúmeras bafurinhas por aí afora, buscando tudo nos livros, nas coisas que podem lhe despertar saberes. E tem as capriciosas, que infelizmente dificultam tudo na vida delas. Como você imaginou cada princesa ao ler os textos? E aí Carolina fez, né? Aqui o desenho dela, ela fez o desenho da bafurinha com os óculos. Agora escreva o nome da princesa e explique por que você escolheu ela. E simplesmente Carolina disse que acha que a vida de bafurinha é mais legal. Né? Mais simples. E aqui, para finalizar esse capítulo, ela vai contar uma historinha para ensinar as crianças de uma forma bem lúdica os substantivos. Tudo na vida pode ser diferente, pode ser adequado, pode ser adaptado para o gostoso. Vê que história legal. A lição da macieira. Era uma vez, em um reino bem distante, uma princesa que adorava estudar. Mas um belo dia não estava conseguindo fazer a tarefa de casa. Ela estava estudando os substantivos, mas não sabia identificar quando eles eram comuns ou próprios, femininos ou masculinos, quando estavam no singular ou no plural, e se perdia toda com o aumentativo e o diminutivo. A princesa, que se chamava Renata, seguiu pelo pomar que ficava nos fundos do castelo, olhando para os lados, procurando alguém que pudesse ajudá-la. E agora, dizia chateada, não consigo me lembrar do que a professora falou.
Às vezes, os substantivos são comuns, mas outras vezes são próprios. Como vou saber qual é qual? Aí ela ouve. Bom dia, princesa, cumprimentou a macieira. Está tudo bem? Você parece tão tristinha. Ah, Genoveva, bom dia. É que eu não consigo me lembrar de uma coisa que estudei na aula de português. Nossa, princesinha, mas você é tão inteligente. Será que consigo te ajudar? A princesinha e a macieira puseram a analisar a tarefa. A atividade dizia assim: pinte os substantivos comuns de azul e os substantivos próprios de amarelo. Pensaram, debateram. Foi então que Genoveva teve uma ideia. Ah, Renata, acho que já sei. Vou te ajudar a descobrir. Olhe para mim. O que eu sou? A árvore estava parada, mas nesse momento uma leve brisa passou e balançou seus galhos. A garota respondeu: Ora, você é uma árvore que dá maçãs, uma macieira. Exatamente. E agora me diga, qual o meu nome? Seu nome é Genoveva. Última pergunta. Eu sou a única árvore macieira que existe no mundo? Não. Só nesse pomar existem muitas outras parecidas com você. Então, é isso. A garotinha demorou alguns segundos até entender o que a árvore estava falando, mas de repente seus olhos brilharam e ela abriu um largo sorriso. Saiu pulando de alegria e então voltou para contar o que tinha aprendido para a amiga. Veja se estou certa agora, Genoveva. Os substantivos comuns dão nomes às coisas e seres de forma mais geral. São palavras como árvore, macieira, princesa, mas os substantivos próprios se referem a nomes específicos de pessoas e lugares. São palavras como Renata e Genoveva. E acrescentou: o resto também lembrei de tudo. O pomar é masculino, a macieira, feminino. São substantivos que podem estar no singular, como acabei de dizer, ou no plural, assim, pomaréis ou macieirais. Tem ainda o pomarzão no aumentativo e o pomarzinho no diminutivo. A menina estava certa. As duas deram uma gostosa gargalhada. Agora, Renata conseguiria resolver a tarefa sem dificuldades e as duas partes puderam seguir com suas histórias, felizes para sempre, mais uma vez, como um belo conto de fadas. E aí, pessoal, eu deixo para vocês esse maravilhoso trabalho dos autores, né? E que você leve para você algum ensinamento do que a gente pôde debater hoje. Foi uma satisfação enorme estar aqui com mais um vídeo para colaborar com nossas vidas. Obrigada a todos. Até mais.